Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos. No fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Até aqui. Glória a Deus. Como eu disse, é uma palavra que Deus veio falando ao meu coração há alguns dias. E realmente falar sobre Daniel, o livro de Daniel é um livro que fala de muitos assuntos. É um livro que fala de perdão, é um livro que fala de geopolítica, fala de N assuntos. É um livro maravilhoso. E também fala da identidade desses jovens, que eles, Daniel e seus amigos, não perderam a sua identidade mediante a tudo que passaram. Nessa palavra nós podemos ver que, com permissão de Deus, Nabucodonosor invadiu e sitiou, invadiu e levou cativo os filhos de Israel. Levou muitas pessoas, muitos jovens. E nessa situação Daniel foi junto, era um deles. Era um dos cativos. E ele poderia ter ficado muito chateado, muito transtornado, muito com ódio por tudo que aconteceu. Porque ele não foi só levado escravo. Ele perdeu sua família, destruíram um templo, ele perdeu pai, mãe, ele perdeu tudo que um jovem tinha de apego naquele momento. Não só ele, como vários, né? Mas foi tudo com permissão do Senhor. Por causa do pecado daquele povo. Essa era a 3ª vez que Nabucodonosor tentava tomar Judá, tomar Jerusalém. E o Senhor permitiu na 3ª vez por causa do pecado do povo. Toda hora eles mostravam que se arrependiam, daqui a pouco caíam em pecado de novo, como se nada tivesse acontecido. E o Senhor assim o permitiu. Levantou Nabucodonosor e deixou ele ser um grande governante sobre todas as nações. E Daniel, junto com seus amigos, foram levados. E trazendo para a nossa realidade de hoje, essa sociedade pós-moderna, ela vem fazendo uma pressão gigantesca, principalmente em nós, que somos mais afetados cristãos, para nós deixarmos a nossa identidade. Eles estão querendo tirar de nós palavras como família, fêmea, macho, pastor, que agora é coach, né? Espiritual. Casamento, pecado, inferno, sangue, cruz, Bíblia Sagrada. Estão querendo tirar tudo de a gente. Agora é tudo inclusão, né? Respeito, paz, amor, tudo lindo. Mas respeito a quem, né? Amor a quem? Eles querem impor algo sobre a igreja, ou sobre principalmente nossos filhos, nossos jovens, algo terrível, para que eles decidam o que eles querem ser. Para que eles decidam qual será seu lugar no mundo. E esses jovens, assim como Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles não deixaram sua identidade ser corrompida. Porque nós, como igreja, nós temos passado, nós temos presente e nós temos futuro. A igreja tem passado, presente e futuro. E temos que ser eternamente gratos por isso.
porque o mundo não tem a história como nós temos. Nesse texto nós vemos a Babilônia como querendo se posicionar como a senhora do mundo. Na verdade, ela era a senhora realmente do mundo. Ela era uma nação muito poderosa. Ela queria mostrar para o mundo não só a força que ela tinha, porque Nabucodonosor achava que era tudo pela vontade dele, mas ele mal sabia que era tudo no controle de Deus. Mas ele achou que podia fazer o que bem quisesse, e ela estava atrás de identidade. Ela queria se posicionar no mundo e também em busca de identidade. Babilônia queria mostrar que ali não era um lugar apenas de onde se escravizava pessoas, de onde se tinha pessoas realmente cativas, mas não, ela queria se apresentar ao mundo como se tivesse os melhores servos, os melhores funcionários. Prova disso é no versículo 3 que nós lemos. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, ou seja, qualidade religiosa, que tivessem descendência real, ou seja, qualidade social. Não era qualquer tipo de pessoa, não é qualquer tipo de jovem que foi cativo. No versículo 4 diz: jovens que não houvessem defeito algum, ou seja, qualidade física, sábios, entendidos no conhecimento de toda a ciência, ou seja, qualidade intelectual. Olha o nível de pessoas que a Babilônia queria estabelecer. Ela estava querendo mostrar para o mundo que ela não tinha só um poder, mas ali tinha os melhores para servir ao rei. Nabucodonosor está em busca de tornar a Babilônia cada vez mais uma potência para o mundo, gigantesca. Porque para trabalhar no palácio do rei, ele queria o melhor. Até aí, sem problema nenhum. Na nossa vida, nas empresas, quem é empresário aqui sabe, ele não busca qualquer pessoa, busca o melhor. No trabalho é o melhor. Dentro de casa, quando você tem a oportunidade de contratar alguém para fazer um serviço dentro da sua casa, você quer o melhor. Um mecânico, você tenta procurar o melhor. Nabucodonosor não era diferente, ele queria o melhor dentro do palácio. Assim como que é na igreja. Quando o Espírito Santo revela aos pastores, tanto o pastor Flávio, o bispo, os líderes da nossa igreja, para selecionar certos tipos de pessoas, porque eles querem o melhor para Deus. Que essas pessoas tenham a qualidade de sempre estar buscando e oferecendo o melhor. Então, normal. Até aí, não tem problema nenhum. O grande erro de Nabucodonosor foi querer trocar, tirar a identidade de quem já tinha identidade. Ele está de olho, não está de olho nas pessoas lá de fora, de pessoas de tantos povos que ele dominou a cidade. Ele estava de olho nos crentes. Ele estava de olho literalmente em quem crê em Deus, aqueles servos que cresceram ouvindo a palavra de Deus, que tinham entendimento, uma instrução, aquelas crianças que foram desde o início apresentadas ao Evangelho. Naquela época não era um Evangelho, mas sim a lei de Deus. Ele estava de olho nisso. O inimigo não quer quem está lá fora, irmãos. Ele está atrás de quem canta, está atrás de quem prega, ele está atrás de quem ensina, de quem ora, ele está atrás de quem cuida, quem dança para Deus, está atrás dos crentes. Mas para a honra e glória do Senhor, esses já foram comprados pelo sangue de Jesus. Ele pode tentar N vezes, por isso que as lutas são grandes, por isso que muitas vezes nós sofremos literalmente na carne perseguições, no físico. A pastora Lu estava comentando comigo antes do culto que o físico está totalmente dominado, cansado, fadigado. O inimigo tenta de todas as formas, mas ele só se levanta para cair. Em nome de Senhor Jesus. E entre eles, esses meninos, eles não foram escolhidos esses 4
No versículo 6 diz que haviam muitos, entre eles se achavam dos filhos de Judá, ou seja, tinham muitos. Mas esses 4 se destacaram, porque eram realmente tementes, eram realmente pessoas que foram selecionadas para servir no palácio. Mas eles tinham que fazer um intensivão, por 3 anos, aprender a língua deles, dos caldeus, para poder servir no palácio dos reis. Então muitas vezes você vai se destacar no meio de muitos, para servir na igreja, para tentar te seduzir para algo que você acha que está sendo bom, mas nem sempre é. Por isso temos que estar vigilantes, não só nós, mas os jovens, atentos às doces palavras que vêm. Os comichões nos ouvidos de falsos mestres, de falsas doutrinas, de que tudo é bom. Tudo lá fora é maravilhoso mesmo, irmãos. Eu já fui do mundão, minha esposa também. O mundão tem muito mais coisas prazerosas para oferecer, sim, mas são momentâneas. São coisas momentâneas, passageiras, que quando a gente cai em si mesmo, viu que só perdemos tempo, passou rápido e a gente não ganhou nada com isso. E que quando o Senhor Jesus nos achou, que Ele que nos achou, não foi nós que aceitamos Ele, mas sim Ele que nos aceitou, teve uma transformação totalmente radical nas nossas vidas. Mas voltando para o texto, Nabucodonosor estava em busca de identidade, mas errou, como eu disse há pouco, quando ele tentou tirar a identidade. Porque os nomes deles já eram nomes que falavam de Deus, eram nomes teológicos. Eles já tinham uma identidade definida, porque eles foram ensinados desde sempre, já foram inseridos nesse seio cristão, esse seio de Deus, que era algo maravilhoso de se aprender. Então, para eles, nada a palavra, porque eles tinham a palavra. Então, poderia acabar o templo, poderia perder os pais, mas eles estavam enraizados na palavra. A palavra que confortava, a palavra que curava as feridas, a palavra que os libertava. Como eu disse, os nomes deles eram teológicos. E no versículo 7, o chefe dos eunucos trocou os nomes deles. Esse foi o grande erro. Aí colocou de Daniel, passou a chamar Beltesazar. Ananias colocou o nome de Sadraque. Misael, o de Mesaque. E o de Azarias, o Abednego. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E eles colocaram o nome de Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Era um deus babilônico de Nabuco. Bel era um deus de Nabucodonosor, um deus da Babilônia. De Ananias significa Jeová é misericordioso. Colocaram de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Olha as afrontas. Quiseram mudar o nome de quem já tinha nome. Misael significa quem é como Deus. Colocaram de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significa Deus ajuda. E colocaram Abednego, servo de Nego, outro deus da Babilônia. Até o nome deles afrontavam. A Babilônia, em busca de identidade, tenta remover a identidade desses jovens. O nosso mundo, irmãos, é volúvel. Ele muda o tempo todo, mas a igreja não. Por isso que ela é perseguida. Nós não mudamos. A palavra não muda, é imutável. Por isso que a igreja é perseguida. Pois ela sempre tem a sua identidade já definida. Nós temos o quê? Passado, nós temos presente, nós temos futuro. O mundo não tem a história como nós temos. O mundo está atrás de alguma história. Nós não. A nossa história é de Gênesis, Apocalipse.
Nós temos passado, nós temos presente, nós temos futuro. O mundo não tem essa história. O erro da Babilônia foi querer colocar identidade em quem já tinha. Quem dá nome na Bíblia? É Deus. Ele não viu a luz? Viu, eu falei, vai chamar dia. Viu as trevas? Vai chamar noite. Ele dá nome. Fez o homem? Adão. Só Deus dá nome. Ninguém pode trocar os nossos nomes a não ser Jesus. Naquele grande dia, nós vamos ter um corpo glorificado e Ele vai nos dar um novo nome. Mas só Deus pode mudar o nosso nome. Só Deus pode mudar alguma coisa, identidade. A nossa. Antigamente, até hoje, as nações se identificavam através de bandeiras. Até hoje é assim. Você vai ver Copa do Mundo, vou falar. Cada país é representado pela sua bandeira. No passado, as tropas dos exércitos iam à frente, cada um carregando a sua bandeira. Em várias igrejas tem símbolos, que é a bandeira, é a cruz. A nossa, graças a Deus, nós não precisamos de ponto de fé nenhum. Nós temos a nossa fé entronizada nos nossos corações. Mas todas as nações, em todos os lugares, se identificam por bandeira. Você vai numa embaixada, tem lá várias bandeiras. E hoje, meus irmãos, é até polêmico, né? Mas tem um movimento LGBT, não sei das quantas aqui, a mais, ou como diz meu filho, LGTV. E eles estão criando a sua bandeira, né? Criaram uma bandeira multicolorida para se estabelecer no mundo. Eles criaram uma bandeira multicolorida e pasmem, irmãos, pasmem, pastor. Tem crente falando que é o arco-íris, irmão. Foi Deus que fez. Paz e amor. Meu irmão, o arco que Deus fez tem 7 cores e não 6. Eles criaram a sua bandeira multicolorida e querem impor a sua identidade através de símbolos. E como? Quais símbolos, Fábio? Feminilização dos homens, masculinização das mulheres, desenhos. Cuidado com o que o teu filho assiste. Vários desenhos têm mensagens subliminares que levam nossas crianças para as perdições. Moda. Você não vê o massacre que é com as mulheres, a moda quer impor, que tem que caber naquela roupa, tem que ser um padrão, um perfil, a roupa tem que ser justinha, tem que ficar... E muitas mulheres se sacrificam para andar num padrão, mas a moda é ditada por pessoas que nem mulheres são. Se sentem mulheres, mas não são. Aleluia. Ai, Senhor, como Tu és bom, maravilhoso. Música. O que nós temos ouvido dentro de casa? O que teu filho tem ouvido dentro de casa? O que você, jovem, tem ouvido? As músicas influenciam também. Não é à toa que o ministério de louvor é algo tão atingido. Porque as músicas influenciam demais. Olha como um louvor maravilhoso que o irmão, pela graça de Deus, entrou aqui, nos tocou. Pelo menos comigo falou fortemente. Com o João também. Estava ali adorando, o olhinho fechado, só curtindo o som e o doce Espírito Santo falar aos nossos ouvidos. Até brinquedo anti-estresse para as crianças. Hoje eu não vejo quase mais, mas tinha muito aquele brinquedinho com a bandeira multicolorida. Eles querem impor algo goela abaixo e nós temos que aceitar. Não podemos nos conformar com esse mundo. Meu filho Samuel ganhou uma vez. Ganhou, não durou 2 dias, sumiu. Lixo. Falei, não, esse tipo de influência a gente não vai permitir. Para a honra e glória do Senhor.
Então eles querem impor, através da sua bandeira, algo para esses jovens, para nós mesmos, para aceitar. E não devemos não aceitar, temos que realmente cada vez mais clamar, dobrar nossos joelhos, guerrear, enfrentar, cobrir de oração, amar sim a vida deles, para que o Senhor os encontre assim como nos encontrou uma vez. Como eu disse, o nome deles era uma ameaça à Babilônia, porque era nome que falavam tudo de Deus. Imagina, Deus é o juiz, Deus é misericordioso, não há ninguém como Deus. O nome deles afrontava a Babilônia, por isso que eles tentaram mudar o nome deles. Agora dá para entender porque eles quiseram se manter, não só gratos a Deus, mas manter a sua identidade. A literatura deles confrontava a cultura da Babilônia, porque literatura determina a cultura. Cuidado com o que você está lendo. Vou repetir, literatura determina a cultura. Essa é a nossa literatura, esse é o nosso manual de vida. Aqui tem tudo. Por isso que eu disse, nosso futuro, tem passado, tem nosso presente, a nossa cultura. A nossa literatura determina o nosso presente. E nós temos o futuro garantido por Deus. Ninguém toma, ninguém tira. A única pessoa que pode estragar o futuro que nos foi prometido somos nós mesmos. Temos passado, presente e futuro. E a literatura realmente deles confrontava, porque eles eram totalmente diferentes, destacavam, esses jovens se destacavam. Daniel se destacava em tudo que ele fazia. E ele não tinha um coração amargurado. Muito pelo contrário. Como eu disse no início, ele intercedia pelos caldeus, quando saiu um decreto para que matasse todos os sábios da Babilônia. E esse mesmo povo que ele intercedeu e não morreu por causa da intercessão dele, colocou os amigos dele na fornalha. Aleluia. Aonde, meus irmãos, vocês acham que Daniel aprendeu que comida idolatrada a outros deuses contaminava? Na lei de Deus. Aonde você acha que ele aprendeu que não se prostra diante de outros ídolos? Na palavra. Era a palavra que fazia ele ser diferente. Era a palavra que destacava. Tanto é que, em certa feita, o rei determinou para que eles comessem o manjar da porção do rei. Eles falaram, não, só legume, vamos fazer jejum. Babilônia oferecia comida, eles falavam jejum. Traz legumes só, não vou me contaminar. E ainda falou para ele, faz prova, falou para o chefe lá, faz prova para você ver. E eles ficaram muito melhores só com os legumes do que todos que estavam lá. Eles apresentaram um jejum ao invés de se fartar, ao invés de se corromper com tudo que estava sendo oferecido. Aleluia. Os nomes deles, como eu disse, afrontavam, a literatura deles afrontava, o futuro deles afrontavam a Babilônia. Por que, Fábio, o futuro deles afrontavam? Eles não tinham mais perspectiva. Tiraram tudo deles, destruíram Jerusalém, acabaram com o templo, levaram tudo embora, mataram os pais, mataram a família. Como esses jovens ainda tinham futuro? Mas para eles Jerusalém não era passado. Eles não iam voltar para Jerusalém. Eles já sabiam da nova. Eles já criam na nova. Porque Jeremias profetizou. Coloca para mim, João, por gentileza. Jeremias 33, no versículo de número 6. Eles já sabiam para onde que eles iam. Vou até ler aqui. Eis que eu trarei a ela saúde, cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. 7. E removerei o cativeiro de
Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Então podia acontecer o que fosse. Jerusalém, eles não iam voltar para Jerusalém, eles já sabiam que tinha o futuro. Deus já tinha prometido, já tinha promessa. E Nabucodonosor tentou tirar, esse foi o grande erro, tentar tirar a identidade desses meninos. Mas ele teve que devolver a identidade desses meninos, porque em certa passagem ele precisou. No capítulo 2, a partir do versículo 32, vou até resumir. Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou algo. Ele sonhou, só que ele esqueceu do sonho. E baixou um decreto que queria que juntasse todos os sábios da Babilônia, todos os entendidos, para interpretar o sonho dele e dar a revelação do que aquele sonho queria dizer. E ajuntou todo mundo, e ele colocou todo mundo lá, e perguntou: eu sonhei, eu quero saber o que eu sonhei. E os sábios, ninguém conseguia falar: não, conta o sonho pra gente que a gente dá a revelação. Ele falou: não, vocês não estão entendendo, eu não lembro do sonho. E se vocês não revelar, todo mundo vai morrer. O cara sonha e esquece, a pessoa tem que lembrar o sonho, ainda tem que revelar o sonho para ele. E assim foi. E eles não conseguiram. Aí ele falou: então está baixado o decreto, pode juntar todos que ninguém serve para mim. Manda matar todo mundo. Quis mandar matar todo mundo, irmãos. E sai aquela correria. Os chefes dos exércitos atrás de cada um ali, reunindo todo mundo, e chegaram em quem? Daniel. Chegaram nele e falaram: ó, vambora, apressa-te. Mas por que está acontecendo? Não, o rei baixou um decreto e vai mandar matar todos os sábios, porque ninguém interpreta o sonho dele. Sabe o que Daniel fez? Não, me coloca na presença do rei. Mas antes, me dá um tempo. Me dá um tempinho. Para que ele queria esse tempo? Para orar. Me dá um tempinho que eu vou. Ele vai revelar. Para mim, eu tenho que ele correu para casa, juntou esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, falou: bora orar, que senão nós vamos tudo morrer. Acho que esses meninos caíram de joelho e bora orar, e ora, até que em um certo momento Daniel se levanta no meio deles e Deus é maravilhoso. Ele revela o profundo, o escondido. E começou a glorificar o Senhor, falando que Deus é a luz. Começou a falar algo maravilhoso e Deus revelou para ele. Ele falou: me coloca na presença do rei. Ele se apressou, colocou na presença do rei, e o rei falou que tinha sonhado e pediu para ele falar o sonho. E ele falou, começou a detalhar o sonho para o rei. Falou para o rei no versículo de 31 do capítulo 2: tu, ó rei, estavas vendo uma grande estátua, e a estátua era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e seus pés parte ferro e parte barro. Estava vendo isso, quando uma pedra foi lançada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Acho que o rei começou a falar: isso mesmo, foi isso que eu sonhei. E qual que é a revelação? E qual que é a interpretação desse sonho? Eu vou resumir também, para não me estender, que as horas estão avançadas. Ele falou: Nabucodonosor, a cabeça é o teu reino, é o reino da Babilônia, cabeça de ouro. Os braços e os peitos são 2 nações que lá na frente se unirão. Se você ouvir, se uniram os medos e os persas, viraram uma grande nação. O ventre de cobre seria o reino da Grécia, Alexandre o Grande, o reino que daria por vir. As pernas e os pés, Roma, era o reino, aquela Roma que oprimiu tantos cristãos.
Mas eu creio que ele falou para ele, mas você olhou para cima e viu a pedra, né? Quem que era essa pedra lançada assim à mão? Essa pedra era Jesus, meus irmãos. É a pedra que foi lançada de esquina, que esmiuçou a estátua do início, dos pés à cabeça, ou seja, quebrou todos esses séculos, todos esses tempos, acabou com tudo, veio para mudar realmente o nosso calendário. Hoje tudo, até um ateu, se eu vou ler, tem que ler antes de Cristo, depois de Cristo. Ele veio e mudou tudo. Esse Jesus que nos amou, que nos encontrou, que nos tirou de perdição, que nos salva e livrou cada vez mais os nossos jovens, que fala cada vez mais através de pessoas, não só nesse altar, mas muitas vezes na rua. Deus é maravilhoso. Só basta nós estarmos com os ouvidos atentos para que Ele venha e realmente transforme, para que realmente nós possamos firmar a nossa identidade. Como que a gente está na rua? Estamos aquele crente 007, que ninguém sabe que ele é crente? Ou realmente estamos enfrentando, sendo diferença, sendo luz no trabalho, sendo luz nas escolas, na rua? Como estamos nos portando? Estamos realmente mantendo nossa identidade? Estamos realmente mostrando para o mundo, quando o mundo olha para nós e vê Cristo em nós, como o bispo falou aqui no estudo, ele tem que olhar e ver Cristo, Cristo crucificado em nós. Nos coloque de pé. Que o Senhor possa cada vez mais falar aos nossos corações, cada vez mais estar revelando palavras e mais palavras aos nossos corações. Hoje eu estou aqui, amanhã eu tenho certeza que vai ser um jovem que vai estar aqui, e Deus continua falando. Enquanto Deus está nos exortando, eu dou glória a Deus por isso. Que o Senhor continue falando cada vez mais aos nossos corações. Como eu disse há pouco, temos que estar com o ouvido atento. Esses dias minha esposa nem sabe, eu estava indo almoçar em casa, ou indo embora, eu não me lembro, eu sei que era de tarde, e eu vou de a pé do trabalho para minha casa, é perto, e do nada passou um cara de bicicleta e falou, olhou para mim e falou, eu não falei para você que ia ser guerra? Eu não entendi nada. Aí eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? E ele gritou, vai ser guerra, fica firme. Nunca vi. E realmente estamos enfrentando guerras, batalhas. Como que o bispo disse no estudo de terça, venha o terça, irmãos, é bênção. Está preparado para esse negócio de crente? Não é fácil, né, bispo? Está preparado para essa doideira de ser crente? Porque a luta vem, mas o refrigério, o bálsamo, o fardo é leve, o jugo é suave, mas tem jugo, viu? É suave, mas tem jugo. Mateus 11:29 disse Jesus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, talvez assim haja descanso para a vossa alma. Temos que aprender o que com Jesus, irmãos? Mansidão e humildade de coração, mas primeiro, tomar o jugo dele. Que o Senhor possa vos abençoar, que essa palavra possa realmente chegar aos seus corações, que o Senhor possa continuar falando e transbordando,